Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso agora podcast, né? Porque está lá no Spotify, mas também está aqui no YouTube. Hoje nós vamos então refletir ao longo de 10 episódios sobre o aproveitar das próprias faltas. E quanto mais eu leio, quanto mais eu vou estudando, né, essa temática de nós olharmos para nós, de vermos as nossas faltas, de ver as nossas falhas, de ver as nossas limitações e ainda assim compreender que, pera lá, Deus me ama. Pera lá, Deus cuida de mim. É muito bonito nessa obra que nós estamos utilizando por base, né, sobre aproveitar das próprias faltas, né, a arte de aproveitar-se das próprias faltas, como tendo ali São Francisco de Sales como mediador. Como é bonito a maneira que ele nos ensina a olhar para nós. E é uma maneira que ensina-nos a ver o seguinte: olha, eu sou um ser humano, sou um filho amado de Deus, e eu não sou perfeito, mesmo sendo, tá? Então, assim, sou perfeito porque Deus me fez perfeito, mas eu tenho a minha culpa no cartório, né? Eu tenho a minha dificuldade, eu tenho a minha limitação, né? Eu deixo essa humanidade, às vezes, falar mais do que devia. E o interessante é perceber assim, olha, tá bom, eu erro, eu peco, eu tenho dificuldades. E esse tá bom que eu digo não é um tá bom, beleza, vou viver com elas e ótimo. Não, é um tá bom que vai me ensinar o seguinte: olha, elas estão aí, eu tenho que lutar contra elas, mas eu não tenho que me desesperar por elas, né? Porque senão eu vou entrar numa angústia tremenda, numa violência pessoal, tipo assim, eu não presto, eu não valho nada, nada na vida vai dar certo, eu sou um lixo, eu não vou pro céu. E a gente esquece que Deus é misericórdia, né? A gente esquece que Deus nos ama, a gente esquece que realmente Ele nos quer ao lado dele. E nesse segundo episódio, né, nessa segunda aula, mas acho que o tema é melhor falar de episódios do que de aula, porque a gente não está dando aula nenhuma aqui, né? A temática, então, desse segundo encontro nosso é: não nos perturbemos à vista dos nossos defeitos. No primeiro, a gente falava para não nos admirarmos das nossas faltas, certo? Das nossas dificuldades. Agora, no segundo encontro, a gente vai falar o seguinte: olha, não se perturbe diante do erro. Não surte diante do erro. Porque senão nós vamos tornar cristãos católicos tristes. E nada é mais triste do que ter católicos cristãos tristes. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que é o seguinte: olha, a tristeza aqui ela tem uma leitura positiva e uma leitura negativa. E ela produz em nós efeitos positivos e ela pode produzir em nós também efeitos negativos. Só que a hora que eu coloco na balança, eu percebo que eu tenho mais efeitos negativos do que efeitos positivos, a tristeza. Se a gente olhar bem, de maneira superficial, a gente encontra ali na tristeza duas qualidades, vamos dizer assim. Duas qualidades que existem ali na tristeza é uma misericórdia e a outra qualidade que tem ali na tristeza é a penitência. São qualidades que estão ali. Só que quando eu olho para o lado ruim da tristeza, né, por esse sentimento de, poxa, que pena, não consegui, tá difícil. E aí o lado positivo é a misericórdia, o lado positivo é a penitência, tá? Mas quando eu olho para o lado negativo da tristeza, eu vejo o seguinte: eu vejo medo, eu vejo preguiça, eu vejo indignação, ciúme, inveja, impaciência. Então, nesse encontro de hoje, a gente tem que, de certa maneira, entender pelo que e como nós devemos nos entristecer diante de nossas faltas, para justamente não cair no desespero.
para justamente não se perder na tristeza, na inveja, na impaciência, no medo e não na misericórdia, na penitência que Deus nos concede. Então nós devemos entristecer-nos, sim. Com o verdadeiro arrependimento, com certeza. E não com uma dor aflitiva. Não com um sentimento de indignação de meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu pequei e agora o mundo vai acabar, o que eu faço? Eu venho aprendendo muito com a leitura dessa obra, que eu partilho com vocês, muito. De que eu tenho que reconhecer que eu tenho essa humanidade, que eu tenho essas dificuldades, que eu tenho que lutar contra elas, que eu tenho que buscar ser melhor. Só que ao cair, ao errar, eu também perceba que faz parte da minha condição. Faz parte da minha condição humana ter essa perfeição imperfeita, vamos se dizer assim. Porque senão eu não vou me arrepender verdadeiramente. O que é arrepender-se verdadeiramente? Arrepender-se verdadeiramente é eu ter uma certa quietude. Um arrepender-se aqui de verdade é eu sentir-me calmo. Tá? Porque do contrário eu vou sentir que eu não me arrependi. Se eu ficar nervoso, agitado, angustiado, eu vou sentir que eu não tive esse perdão. Não é à toa que quando a gente vai para Sagradas Leituras, a gente encontra lá, né, a seguinte citação. Né? Vou até citar em latim. Non incommotione Dominus. Non incommotione Dominus. Deus, guarda isso. Deus não se acha na agitação. Deus não está na inquietude, Deus não está na perturbação. Deus está na calma. Deus está na tranquilidade. Você percebe a diferença? Sente a diferença disso? Esta é a boa tristeza, que vai me acalmar, que eu vou entender o seguinte, tá, eu errei, vou pedir perdão, vou recomeçar. Isso é a luta. Isso é a luta cotidiana de fazer do ordinário extraordinário. É essa a meta. Do contrário, nós teremos almas perturbadas. E essa alma perturbada vai gerar o quê? Uma oração mal feita. Vai adoecer-me. Percebe? E aí olha como ela é malandra, né? Como que eu vou dizer aqui? Como ela é triste, né? Como ela é engenhosa. Porque aí essa falta de calmaria diante do meu erro vai me fazer então me afastar de Deus. Vai me cair naquela que eu estava falando agora de pouco. Eu sou assim mesmo, eu sou ruim mesmo, eu não dou certo mesmo, sou cheio de pecado mesmo. Então eu não vou tomar boas resoluções para minha vida. Eu não vou atrás de tirar os bons conselhos que as pessoas me dão. Porque eu sou assim mesmo, nada vai dar certo na minha vida, porque Deus, porque eu sou muito ruim, porque eu sou imundo, porque eu sou pecador. Sabe o que é isso? É uma pessoa agitada com o seu erro. É uma pessoa que não entendeu os seus defeitos e por isso se perturba. E aí vem exatamente essa perturbação. A agitação que nós temos que ter, meus caros, é uma agitação que vai me colocar em luta, que vai me colocar de pé, que vai me levar a querer ter uma vida santa. E o que é uma vida santa? É uma vida santa que luta diante das mazelas minhas. Mas diante das minhas mazelas, diante dos meus pecados, diante das minhas dificuldades, o que eu faço, meu Deus? Eu me entrego em Ti. Eu me acalmo. Eu não me assusto, né? Eu não me admiro
Eu não me admiro com as minhas dificuldades. Porque aí quando vem essa perturbação, então o que acontece automaticamente? Eu sinto que eu não vou ter uma boa absolvição dos pecados. Né? Eu sinto que eu não fui perdoado por Deus definitivamente, ou seja, de verdade. Mas eu fui, tá? Eu fui, o padre foi lá e me absolveu. Só que como eu tenho na minha cabeça essa tristeza de achar que eu sou perfeito, isso é um amor próprio errado, tá? Que a gente vai ver hoje. Então, não me aquieta. Pelo contrário, me inquieta. E aí, por uma culpa nossa, nós não nos sossegamos. É aquela pessoa que fica o tempo inteiro olhando para a cicatriz. É aquela pessoa que fica o tempo inteiro olhando pelo que ela errou. Ela foi, ela confessou, ela pediu perdão, o padre perdoou, mas ela continua ainda cutucando aquela cicatriz, porque na cabeça dela ela ainda não aprendeu que ela é um ser humano. Ela não entendeu que ela é uma pessoa amada por Deus, só que ela não é Deus. Ela não pode. Isso é soberba, tá bom? Isso é soberba, achar que você tem que ser perfeito ou que você é perfeito. É muito diferente, vocês percebem? Eu achar que eu sou perfeito e eu caminhar em busca dessa perfeição, reconhecendo que Deus me fez perfeito, mas na minha luta humana diária, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou vacilar, eu nem sempre vou acertar. E eu respiro fundo e eu continuo caminhando. Senão eu vou justamente me afrouxando na oração, eu vou me arrastando para as coisas. Por quê? Porque eu caio nessa leitura de que eu tenho que ser perfeito, que Deus me quer perfeito, e que não sei o quê, e não sei o quê. Eu vou só me agitando. Né? Não é à toa que diz o apóstolo, né? Ó, correis tanto, quem vos fez parar? Correis tanto, calma, calma, calma. A santidade, ela é diária. Ela é luta. Ela é vitórias e derrotas, mas ela continua sendo uma luta. Ninguém perde o céu num dia. Mas também ninguém ganha o céu sem a luta, sem o esforço, sem se reestruturar, sem se reerguer, sem se levantar. Olha o que fala São Francisco de Sales, como é lindo. Se na primeira vez que tropeçastes, em vez de ficardes inquietos, houvesseis plácida e sossegadamente retomado o equilíbrio dos vossos corações, não terias caído de novo ao dar o segundo passo. Olha a profundidade disso. Olha a beleza disso. Errou? Tá bom. Errei, pequei, não foi certo o que eu fiz. Fui lá, pedi perdão diante de Deus. Fui lá, pedi perdão diante das pessoas que eu fiz o mal. Porque eu não sou perfeito. É essa a meta. A meta é olhar para os nossos erros com serenidade e paciência. Não só para conosco, mas também para os erros, as faltas, as limitações dos demais. A pessoa errou com você? Seja sereno. Tenha paciência. Você também erra. Você também não é perfeito. Lembra-se disso? Senão a gente vai ser como aquelas aves, ou outros animais, mas as aves são mais propriamente delas, que acabam caindo dentro de uma rede, e elas ficam tão agitadas nessa rede, que elas vão se embolando ainda mais dentro dessa rede, com maior dificuldade para sair. É a mesma coisa nós que pecamos, e começamos a ficar agitados com esse pecado, e começamos a nos colocar nessa, de que Deus não me ama, de que eu sou imperfeito, de que eu sou um lixo, que eu não presto. E quando eu vou vendo, então eu já me afasto de Deus. Quando me vejo, eu não sinto mais a misericórdia de Deus. Quando eu vejo, eu não estou mais próximo de Deus. E vejo como é gozado, mesmo querendo estar.
Sabe por quê? Porque você não reconheceu ainda, na sua soberba, de que você não é perfeito. Que você tem que ir em busca dessa perfeição. Por isso que não é perdendo a serenidade, por isso que não é perdendo a paciência, que a gente vai conseguir sair desses laços que nos amarram e que nos fazem ser imperfeitos. Ao contrário. Se diante de estar preso numa rede eu me acalmo, a saída é mais fácil de se encontrar. Se eu me debato menos, a chance de eu encontrar um refúgio é muito maior. Por isso, é preciso sofrer com paciência e lentidão, com que nos aperfeiçoamos, e não deixar de fazer quando pudermos para progredir, e sempre com boa vontade. O processo de aperfeiçoamento, então, é uma questão de paciência. E aí você pode me perguntar assim, ó, tá bom, Mateus, eu conheço a minha culpa, eu sei do meu erro, só que assim, eu não consigo. Eu reconheço a minha culpa, só que eu não avanço, né? Eu não avanço no caminho dessa virtude. Então, como é possível que eu não me aflija e que eu não me inquiete, se de novo eu vou cair, se de novo eu vou errar, se de novo eu vou pecar, se de novo eu vou estar cometendo o mesmo erro? E aí volto a dizer a seguinte resolução, né? Volto a fazer a seguinte resolução. Tenha paciência. É justo você ficar irritado, você ficar triste, é justo e deve ser assim, tá bom? Deve ser assim, a gente não está passando a mão no pecado, pelo contrário, a gente está querendo aprender como compreender esse pecado. Olha como isso é grande, olha como isso é gigante, compreender o que é esse pecado na minha vida e como ele me ataca, como ele me aflige, porque assim, se eu já errei pecando, por que eu vou continuar errando nele? Então é justo e é um dever eu ficar bravo comigo, falei, putz, errei, nossa, pequei de novo, que pena. Agora, eu não posso, com isso, me desanimar. Nunca! Porque se eu me desanimar, eu vou parar de tentar lutar. Eu vou cair naquela teoria, então, de, eu sou pecador mesmo, então, eu vou pecar de novo, eu vou errar de novo, eu não presto mesmo. É uma necessária afirmação que eu tenho que dar diariamente para mim de que é o seguinte, olha, é um dia de cada vez. É um momento de cada vez. Por isso que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Por isso que nós temos que nos humilhar diante das nossas misérias. E isso é uma atitude que poucos conseguem compreender. Né? Esse sentimento de colocar-se diante do erro. Olha o que a gente lê junto aqui, ó. Inquietar-se e indignar-se é coisa que toda a gente conhece e que é má. Porque o amor próprio tem sempre a maior parte nessa espécie de inquietação e despeito. Que a gente estava falando agora. É normal do nosso amor próprio ver o erro. É normal do nosso amor próprio, que a gente tem lá a ideia de que a gente é perfeito, de que, putz, errei. Nossa, fiz errado de novo. Ai, meu Deus do céu. É normal, é natural. Só que a gente precisa tomar cuidado para que isso não vire contra nós. Para que isso não vire uma arma contra a gente mesmo. E aí tem um autor, que é fundador da Sociedade São Vicente de Paula, chamado Frederico Ozanam, que ele vai dizer o seguinte, tá bom, a gente não pode ser orgulhoso, nós não podemos ter esse amor próprio. E aí nós não podemos ter esse amor próprio de uma certa maneira, porque de outra ele é positivo. Aí ele divide aqui o amor próprio em dois jeitos. O primeiro é como se houvesse uma espécie de orgulho aqui, em que vive contente de si, né? Eu me orgulho do que eu sou. A gente precisa ter esse orgulho de se amar,
de gostar de si, de ter esse orgulho positivo, se é que a gente pode dizer assim. O problema é o outro orgulho. É aquele que anda descontente de si. Por quê? Porque ele se vê muito bom, muito perfeito na imaginação dele, no orgulho dele, e na realidade ele não é. Esse é perigoso. É aquele que espera muito de si e se vê enganado pelas esperanças que ele cria de um Mateus, de um João, de um Fernando, de uma Maria, que não são. Mas o orgulho deles faz com que eles achem que eles são assim. E esse sentimento é extremamente perigoso porque ele é refinado, né? Ele é quase imperceptível. Ah, Mateus, mas não é bom se cobrar, não é bom correr atrás. Claro, tá lá no primeiro. Esse tá lá no primeiro. De que assim, eu sou uma criatura boa, só que eu tenho as minhas dificuldades. Só que eu tenho os meus limites. É esse amor próprio aí que é revestido com uma certa humildade que a gente tem que tomar cuidado para não cair, porque senão a gente vai estar sendo mais orgulhoso, tendo mais amor próprio e menos uma real misericórdia de nós. É aquela pessoa que a gente conhece, tá? Que lastima tudo. Que tudo é pecado, que sofre. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque o pecado é maior que eu. Ai, porque eu erro demais. Ai, porque eu faço muita cagada. Ai, conhece esse tipo de gente? Sabe o que é esse tipo de gente? É gente que quer aparecer. É gente que está colocando o amor próprio ali, ó, acima da misericórdia, acima da humanidade deles. Esse é um mal. Percebe que isso é um mal? Por que é um mal? Porque nós estamos estimando nós mesmos. Ai, porque eu tenho que ser, eu tenho que lutar, porque não é certo eu errar. Filho, querido, você é um ser humano. É aquele tipo de pessoa que se surpreende porque errou. Ai, meu Deus, eu errei. Claro que você errou. Ai, meu Deus, eu pequei. Claro que você pecou. Ai, meu Deus, eu cometi uma falta. Claro que você cometeu uma falta. Você é humano. Você tem as suas limitações. Tá? Olha como é diferente. Olha como é diferente a ótica. Quando eu entro nessa, eu justamente estou me colocando aqui, ó. E os demais aqui. Quando eu entro na concepção que a gente está buscando, que é a concepção correta, é o seguinte, olha, eu errei, putz, não fiz tão certo, né? Eu pequei mesmo. Mas vamos lá, vamos para frente, né? Vamos correr atrás. Não vamos nos desanimar, porque eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho as minhas limitações, tenho que correr atrás, vou buscar ser melhor. Do contrário é orgulho, do contrário é amor próprio. Quando nos acontece de pecar ou cair em alguma imperfeição, pensemos que somos alguma coisa boa, firme e sólida, quando a gente não é. Olha o orgulho aí. É esse que é o problema. Você não é. Você não é firme. Você não é forte. Isso não é uma coisa boa. Você tem que lutar para ser. Mas tem que saber que você não é o tempo inteiro uma coisa boa. Por isso que é bonito, ó, ao ver que nada somos e darmos com o nariz em terra, perturbamos-nos, ficamos tristes e descontentes por verificarmos que não nos enganamos. Se eu tenho essa certeza de que eu não sou perfeito. Do contrário, eu vou ser surpreendido por um Mateus que não existe. O que a gente precisa sempre fazer é pedir a misericórdia de Deus. Né? O que a gente sempre precisa fazer é pedir para que esse Deus nos encha de uma confiança de misericórdia. Que Deus nos encha de uma verdadeira humildade. Que Deus nos encha, e entenda o que eu vou dizer aqui, de uma verdadeira humanidade. Que eu consiga olhar no espelho e ver um Mateus humano. Que
está lutando para ser melhor, que está lutando para ser perfeito, mesmo não o sendo. Por isso que São Francisco de Sales nos ensina que a gente tem que lutar por uma vida santa no amor. Porque o amor dilata o coração, né? O amor possui energia. O amor aqui, ele busca a confiança, o amor busca a paz. E o temor, Mateus? O temor, ele oprime. O temor, ele comprime. É no temor que eu fico agitado, que eu fico com medo. Não é essa vida que eu tenho que ter. Porque se eu peco e tenho medo do meu pecado, eu fico agitado. Agora, se eu peco, mas eu recorro ao amor, eu confio em Deus, eu sossego as minhas agitações. Eu tenho paciência, né? Eu tenho calma. E só é possível fazer isso se eu tiver confiança. Se eu tiver calma. Por isso é pedir para Deus, Deus, dai-me paciência comigo. Dai-me ter calma. Dai-me a virtude da prudência. Dai-me a virtude da mansidão. Para que eu, ao olhar para os meus erros, consiga respirar fundo, recorrer em sua misericórdia e continuar caminhando. Do contrário, eu vou ficar com medo, eu vou ficar agitado e de nada vai adiantar. Por isso que a mansidão vence a violência. Porque se eu for violento, eu vou me autodestruir. Porque o que a violência faz? A violência destrói, a violência elimina, a violência quebra, destrói. Nada que foi feito com violência reparou e edificou. Pelo contrário. Sempre quebrou. Sempre rachou. Agora, quando eu olho para isso e trago ali a mansidão, você percebe que é durável, que tem profundidade, que penetra, não é? No fundo da nossa alma, no fundo das nossas atitudes, das nossas ações. É aí que está a nossa excelência. É aí que está o antídoto de todos os males que eu tenho no meu coração. A mansidão de entender que é um dia de cada vez. A mansidão de compreender que é uma vitória a cada passo. É a mansidão de compreender que ao cair eu posso levantar. E que Deus me ama. Que Deus me estende a mão. Que Deus me perdoará, porque Deus me enxerga, olha para mim com os olhos que eu não consigo olhar para Ele. Que é um olhar manso e humilde. Senão, a gente vai cair nessa de achar que a gente é miserável, que a gente é abominável, que assim, que eu tenho que ter vergonha, que eu não posso mais olhar para os céus, né? Ou seja, que eu tenho que estar cego diante de Deus, que eu sou infiel, que eu vou para o inferno, que Deus me odeia. Veja, só agitação. É o pássaro dentro lá da rede, se debatendo e se amarrando mais ainda naquela rede. Não é esse tipo de cristão, não é esse tipo de pecador que nós precisamos. Nós precisamos olhar para as nossas faltas, olhar para os nossos pecados, olhar para as nossas limitações, entender que elas são frutos da nossa humanidade e mansos, calmos, humildes, pedir a misericórdia e o perdão de Deus para continuar com energia, com força, no dia a dia, não mais olhando para a cicatriz, mas olhando para aquilo que foi a cura, que foi o perdão que Deus concedeu. Que Deus possa nos dar essa graça de cada vez mais compreender que o reino dos céus é o reino dos humildes. Humildes aqui no sentido de olhar para a minha imperfeição
e reconhecê-la como um caminho para mais próximo de Deus. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Certo?